Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações sobre o Fluminense. Vamos falar sobre o reforço confirmado, outro reforço que só falta anunciar, também teve um zagueiro oferecido ao Fluminense e também vamos falar sobre o Fluminense e Bahia, que jogam às 21 horas lá em Salvador. Mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no canal Falando de Flu ainda se inscreve, dá essa moral pra gente, deixa seu like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores e também se você puder se tornar membro do canal Falando de Flu por apenas R$ 2,99 por mês, você se torna membro, então dá essa moral gigantesca pra gente aí e nos ajuda a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar trazendo a confirmação de um jogador, né? O Lúcio Acosta, né? Luciano Acosta, que chegou no Rio já na quinta-feira, já treinou ontem, né? Foi apresentado oficialmente pelo Fluminense, já viajou junto com a delegação para Salvador, já está à disposição do time, ele vinha treinando lá no time do Dallas e assinou um contrato aí de 3 anos com o Tricolor. Já está tudo regularizado também, né? Eles conseguiram correr com todo o trâmite para conseguir regularizar o jogador está à disposição já para o jogo desse próximo sábado, né? Já, sábado e na próxima terça-feira. Então, primeiro nome confirmado é um jogador que, embora tenha 31 anos, parece ser um jogador bem promissor, né? É um camisa 10, um cara que articula bem as jogadas, fez a base no Boca, jogou no Estudiantes, jogou no México, então vamos ver o que ele pode apresentar pra gente, talvez a gente já veja até ele alguns minutos hoje. Eu não acredito que ele saia jogando, mas eu acredito que no decorrer do jogo, com certeza o Renato deve talvez testar ele um pouquinho, né, pra gente poder ver também o que ele pode apresentar de diferente aí para o Tricolor, né. Então, Luciano Acosta apresentado oficialmente como primeiro reforço do Fluminense na janela de julho, né? Por quê? O primeiro foi o John Kennedy, mas foi meio que um retorno ali, né? Então o primeiro jogador que a gente falar negociou e contratou é o Luciano Acosta, que já está em Salvador para vestir a camisa tricolor. Segunda desse vídeo, trata-se de Santi Moreno. Parece que enfim chegou o embrolho da Fluminense, o time dele lá dos Estados Unidos. O jogador já tinha um acordo com o Fluminense, né? Já estava tudo certo entre o Fluminense e o jogador. Faltava o Fluminense acertar com o clube do atleta. O clube do atleta fez uma contraproposta para o Fluminense e o Fluminense parece que topou pagar quanto o clube do jogador pediu. Parece que agora o Fluminense vai pagar algo em torno de 6 milhões de dólares, 30 milhões de reais, mesmo valor próximo pago ao Soteldo. Eu continuo achando que esses valores que o Fluminense está negociando são valores muito altos. Por quê? Você contratar jogadores por esse valor, pensa comigo, por exemplo, ele pegou 30 em um, 25 milhões no outro, só aí são 55 milhões. Mais 30 milhões no Soteldo, só nisso aí você faria uma grande contratação, né, de um jogador de 75 milhões de reais. Só que o Fluminense está fazendo mais uma aposta, né, que é esse Santi Moreno. É um jogador que muitas pessoas especulam ele como uma possibilidade para ser o novo John Arias, né? Por ser um colombiano, embora tenha uma idade mais avançada, mas por ocupar ali mais a ponta direita também, né? Embora eu acho que o John Arias tinha uma característica de conseguir flutuar melhor, né? Jogar pelo meio, não teria como comparar um com o outro, né? Mas é um jogador que, vendo vídeos, é um cara muito habilidoso, é um cara que talvez chegue para somar, assim também como o Luciano Costa também, eu acredito que é um jogador que chegue para somar, que são jogadores que demonstram ter uma técnica apurada, parecem ser jogadores bons, e o Fluminense precisa também, né, de mais peças no elenco. Em alguns momentos a gente olha e vê que realmente o elenco do Fluminense não tem jogadores suficientes para poder nos ajudar. Então com essas chegadas aí o Fluminense vai aumentar um pouquinho o elenco. Até a ponta eu acho que não precisava tanto não, né? Até porque, tipo assim, o Luciano, o Santos Moreno chega para ocupar uma posição que a gente já tem Keno, tem Kevin Serna, tem o Soteldo, embora esteja machucado, tem os moleques da base, né? Riquelme Felipe, que pode jogar por ali, tem os moleques lá Vega Lescano que a gente ainda não viu jogar. Só que, tipo assim, o Santos Moreno, vamos ver como que o Renato vai fazer para inserir esses caras no time, porque Lescano e Lavega tem o pretexto que eles vêm de uma liga muito inferior e tal, que estão muito abaixo, né? Tecnicamente, fisicamente, e a gente não vê o jogador jogando tanto, então a gente até leva um pouco a acreditar nisso. O Lavega, por exemplo, eu tive uma informação que ele teve dificuldade de adaptação e tudo mais. Só que, por exemplo, a MLS também não é uma liga tão competitiva. Os caras jogam 22 partidas no ano. Então eu não sei até que ponto também esses caras vão chegar já prontos para jogar. Tipo, quando a gente fala assim, do nível técnico, do nível físico, igual aqui no Brasil, muitas viagens. Rio, Salvador, Salvador, Colômbia. Então muito desgaste que os jogadores não estão acostumados. Os Estados Unidos tem um país grande, pode ter grandes locomoções, mas a gente sabe que vai ser um pouco complicado aí, né? Não sabe se vai ser complicado essa adaptação, se os caras já vão chegar prontos para jogar. Um dos mais exemplos foi o jogador que veio dos Estados Unidos com o Fluminense, que não jogou nada, que foi o Antônio Carlos, né? Ficou pouco tempo, logo já foi vendido, negociado com o Sport. Então vamos ver, torcer para que esses dois caras cheguem para somar realmente, que possam nos ajudar na sequência da temporada.
A gente sabe que a gente precisa ter um elenco um pouquinho mais extenso pela quantidade de jogos e tudo mais. Então vamos ver como que esses dois caras vão performar no Fluminense, né? Lúcio Acosta e Santi Moreno. Santi Moreno, tipo assim, tá tudo certo. Só que falta assinar. Então, quando falta assinar, falta tudo ainda, né? Lembrando que ele tá nesse embrolho aí, né? Ele ficou chateado porque a diretoria se comprometeu a negociar ele, depois não negociaram, ele pegou um voo, foi pra Colômbia. Então, tem esse rolo ainda. Mas as últimas informações dão conta que ele tá muito próximo de um acerto com o Fluminense. Mais uma desse vídeo trata-se de um jogador que foi oferecido ao Fluminense. Uma informação que eu tive, que Gustavo Henrique, zagueiro que, se não me engano, tá no Corinthians, foi oferecido ao Fluminense. Por quê? É fato notório que o Fluminense vai ter que contratar um zagueiro. Por quê? O Fluminense tem 4 zagueiros. Dos 4 zagueiros, 2 estão machucados. Inclusive, pro jogo de hoje vai ter que improvisar alguém na zaga ou alguém da base. Porque o Renato provavelmente vai poupar o Manuel. Então, como será que vai ser essa ida do Fluminense ao mercado, né? Já se falou talvez do Igor Rabelo, agora se fala do Gustavo Henrique. Só que, por exemplo, assim, eu não gosto muito do nome do Gustavo Henrique, porque eu acho que ele é um zagueiro muito pesado. Ele até poderia nos ajudar um pouquinho nessa questão da bola aérea defensiva, mas não é um nome que me agrada muito. Ele joga no Corinthians, deve ter um salário alto, embora não venha atuando muito lá. Então, se eu sou Fluminense, eu tentaria, já que é para fazer uma aposta, eu subiria alguém da base. Eu não contrataria ninguém de fora. Eu tentaria ver o que a gente tem aqui e, baseado no que a gente tem aqui, eu botaria, tipo, um Loyola, um Gustavo Sintra, não traria ninguém de fora. Mas se for, tomara que traz um jogador que possa ser para compor elenco, mas que não seja tão caro e que talvez seja um cara que tenha um potencial futuro de uma revenda ou que tenha um potencial a ser explorado. Então, é esse meu pensamento de momento. Que se o Fluminense for buscar um jogador, que não busque um jogador já um medalhão para ficar encostado ganhando um salário alto, que busque uma opção que realmente possa chegar para agregar de alguma forma. Tecnicamente, depois rendendo financeiramente, mas vamos ver como que vai ser essa, né? Zagueiro, realmente, o Fluminense negocia, só que ainda não foi vazado nenhum nome. Tem esses nomes que são oferecidos e tal, mas eu não tenho a clareza de quem realmente o Fluminense está negociando para trazer. E isso é uma prioridade, com certeza, o Fluminense muito grande pela nossa dificuldade no sistema defensivo que a gente tem, né, de hoje ter 2 zagueiros. E 2 zagueiros, um que era a quinta opção da zaga, que é o Manuel, e o Freitas, que é um cara que, embora nesse momento esteja vivendo uma boa fase, mas é um cara também que é meio sujeito às chuvas e trovoadas. E para estar fechando esse vídeo, vamos falar, né? Hoje o Fluminense vai enfrentar o Bahia em Salvador. O Renato vai promover mudança no time. Ele já dava indicativo disso no jogo pós-jogo contra o Inter, porque falou que não tem como jogar todos os jogos. E eu acho que o Fluminense vai dar um foco mais nas Copas, tanto Copa do Brasil como Copa Sul-Americana. Então o Renato meio que já prepara o time para terça-feira, né? De Salvador mesmo, o time já viaja para Colômbia, onde vai enfrentar o América de Cali, né? Já viaja para Cali, na Colômbia. E como que o Renato pode montar o time de hoje? Ele tem algumas incógnitas ainda, mas já falou o provável flow, assim, né, que foi divulgado em algumas redes sociais. O Fluminense deve vir um gol, né? Aí tem a dúvida. O Renato tá até pensando em poupar o Fábio. Talvez vai ter a reestreia do Marcelo Pitaluga com a camisa tricolor. Vai ser até legal, talvez, a gente ver o Marcelo Pitaluga. Vai ser legal se ele não falhar, né? Porque é um goleiro muito promissor e tal, voltou pro Fluminense e tem essa questão, né, da sucessão do Fábio. Será que o Marcelo Pitaluga vai conseguir ser esse sucessor do Fábio futuramente? Então, Marcelo Pitaluga no gol. Na lateral direita, tem uma dúvida. Por quê? O Guga veio jogando na lateral esquerda, mas com a recuperação do René, muito provavelmente ele vai voltar a ser reserva. Então tem essa dúvida, se o Renato vai vir com o Guga ou se vai vir com o Júlio Fidelis. Na zaga, vai vir, a escalação que eu vi era Freitas e Thiago Santos, mas algumas pessoas falam que talvez o Loyola pode ser oportunidade jogando zagueiro. Eu gostaria de ver o Loyola jogando, tá? Jogaria com Loyola e Freitas, ou Loyola e Thiago Santos, daria uma oportunidade para o moleque. Na esquerda, René recuperado, deve jogar até para ganhar ritmo de jogo e não chegar 100% e chegar já, né, com um certo ritmo de jogo para o jogo da Colômbia na próxima terça-feira. No meio de campo, teremos Facundo Bernal, Lima, aí vem a dúvida, se vai jogar o Ganso ou se vai jogar o Lescano. Eu acho que joga o Ganso. Se o Ganso não jogar nesse jogo, dá indício que o Ganso deve ser titular na Colômbia, tá? Porque não faz sentido jogar com o time reserva e o Ganso não jogar. Então, a dúvida é Ganso ou Lescano. No ataque, aí vem o time que aí vem as especulações, né? Tem gente que fala que vai jogar Keno, Serna e o Germancano. E já tem gente que fala que o Serna não vai jogar e quem vai jogar vai ser o Cano, John Kennedy e o Keno. Então vamos ver como que vai ser realmente essa escalação do Fluminense para o jogo contra o Bahia. Lembrando, a gente vai tentar fazer um pré-jogo hoje aqui a partir das 19h30, se tudo der certo aqui. Vai ter pré-jogo às 19h30, então a gente conta com você aqui para a gente poder debater e talvez tenha alguém direto do estádio nesse pré-jogo. Então fica ligadinho aí que talvez vai ser bem legal nosso pré-jogo de Fluminense contra Bahia. Então pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo,
deixa seu like aqui, seu like é sempre muito importante, você ajuda o nosso canal a crescer, chegar cada vez mais longe. Se inscreve aqui também no canal Falando de Flu, a gente quer chegar aos 13 mil inscritos e conta com a sua inscrição. E se você puder hypar esse vídeo e ao lado do comentário puxar para o lado, clicar em hypar o vídeo. E também se você puder se tornar membro do canal, por apenas R$ 2,99 você dá uma moral gigantesca pra gente. E é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.